Finalmente estamos de volta com mais uma review, dessa vez os capítulos 93 e 94, 2 capítulos num mês. Desde o round 8 a gente não tinha isso, então sem mais delongas, deixa o seu like, se inscreve, hype o vídeo e bora pra análise. Ah, e só pra avisar, esse vídeo tá bem simples em edição, tipo, bem mais que o normal, e olha que os vídeos já tem uma edição simples, porque eu quero postar ele o mais rápido possível, e no momento da gravação dele eu vou ir viajar. Então ou eu posto o vídeo nesse sábado, ou o que vocês estão vendo, né, ou eu vou postar ele daqui a, sei lá, 4 dias, o que é totalmente inviável pro canal. Por isso eu tive que deixar essa edição bem simples. Eu peço desculpa, mas por favor, se foquem na minha vozinha, tá certo? Bom, começamos o capítulo com o retorno da plateia de rodadas passadas, o Bach e o Michelangelo da rodada 2 e o Hokusai no round 5, falando da aura azul do Okita. Que é bem legal trazer algumas rodadas de volta, né, a plateia da rodada de volta é bem interessante. E com isso nós temos todo um contexto desse Onigo dispersado dele, que no último vídeo eu falei que via como um mangá só exagerando, né, criando um recurso de tensão, e que o Okita não ia morrer de fato. Mas cara, agora ficou deixado bem explícito que essa é a última batalha do Okita como um espadachim, de fato, e esse contexto todo vem de finalmente a Valkyria do Okita. Olha, eu não sou o maior fã de Valkyries e particularmente eu não ligo muito pra elas, e sim porque elas podem trazer pra história. E essa Valkyria, a Skalmord, tem um dos poderes mais viajados que eu já vi chamados, sério mesmo. O poder dela é basicamente condensar as experiências do passado, presente e até do futuro que o Okita não viveu, tudo no corpo dele. Dessa forma o Okita pode se tornar um com o Onigo, alcançando o Onigo dispersado, sem o seu corpo ser destruído no processo. Basicamente ela serve para o Okita alcançar o máximo do seu potencial, meio que como o Raiden, mas ao invés de dar controle aos músculos, ela manipula futuros. What the fuck, que poder bizarro. Pois é, eu particularmente gostaria que fosse um negócio mais simples. E não só isso, eu acho meio nada a ver ter toda a explicação envolvendo futuros inexistentes só pra falar, ah tá, ela ajuda o Okita a usar tudo que ele tem. Enfim, o design dela é legal, a Valkyria parece ser simpática e de qualquer forma é interessante. Um detalhe legal é justamente esse ponto da batalha final do Okita que a Brunilde comenta e que até a Gol sente algo de estranho por ser uma Valkyria, isso é um detalhe interessante, né? Isso porque o próprio capítulo diz que o Okita tá basicamente queimando a sua vida, literalmente. Ou seja, é bem possível que o Okita no mínimo saia com alguma consequência física, se é que ele não vai morrer na batalha. Eu ainda vou fazer uma teoria sobre o resultado desse confronto nas próximas semanas aí no mês de outubro, e ela pode surpreender bastante vocês, então se inscrevam para receber a notificação. Enfim, com isso, Skarmold, a Era da Espada e Okita se juntam e avançam em Susanoo, e aqui é legal que o Okita reutiliza algumas técnicas que ele já tinha usado antes na batalha, como seu Kisorototsu, nos dando a ideia do quão mais forte ele tá, né? A gente viu o golpe uma vez, agora a gente vê ele mais forte. E Susanoo reutiliza o seu Shinra Yorozu, pra minha felicidade. Sim, quem acompanha o canal deve se lembrar que o uso do Shinra Yorozu nessa rodada é uma das minhas maiores críticas, e que bom que ela voltou a ser algo, que o Susanoo voltou a usá-la, não ficou só um recurso jogado no meio da luta. Eu ainda acho que ela poderia ter uma influência prática maior, não só ela ficar na defensiva e defender Jin de qualquer forma, porque o seu conceito é muito bom e poderia ser utilizado de formas muito mais interessantes, mas é melhor ela sendo usada agora do que ela ficando esquecida no pagode. E eu até achei esquisito quando ele usa, porque o Okita já tinha burlado ela antes com a sua postura fantasma, mas o mangá já trata de explicar por meio do Hermes e do Zeus que o Shinra Yorozu tá evoluindo constantemente durante a luta, assim como o próprio Okita. Então vemos uma demonstração de poder incrível do Okita spamando várias técnicas do Tenen Shinryu, o estilo de luta mais ofensivo de Shumatsu. E meu Deus, esse capítulo colocou o Okita a níveis estratosféricos de força, sério. Eu já comentei em vídeos aqui no canal que eu não gosto de analisar personagens antes da luta acabar, então eu não vou ficar comentando muito sobre o quão forte tá o Okita agora, mas evidentemente ele tá muito forte, isso é claro, e o Susanoo, por aguentar essa sequência de golpes e de técnicas, também demonstra muita estamina e velocidade de reação. Aliás, eu adoraria ver as referências ocultas em cada técnica do Okita que ele vai utilizando aqui, porque são vários golpes e técnicas diferentes, mas eu não vou falar quais são agora essas referências, né? Eu vou deixar isso para vídeos futuros que eu planejo fazer. Esse feito do Okita lembra muito o próprio Medusa Ala Demeter do Poseidon, que assim como o Okita, também obriga o oponente a ficar na defensiva constante, não permitindo que ele contra-ataque ou que ele saia daquela imensa pressão que ele cria. E isso porque, como o Kondo explica, as técnicas do Okita não são feitas para serem feitas dessa forma que ele tá fazendo. Elas são One Hit KO, golpes únicos, tipo como ele fazia antes com o próprio Sandanzuki, por exemplo. Mas agora, graças ao seu Onigo dispersado, o Okita pode spamar esses golpes ignorando completamente as mecânicas do corpo. Isso porque ele aprimorou também o seu estilo enquanto ele morria em vida, como nos é mostrado. Inclusive, esse garoto aí, o Ichimatsu, aparece em Shiruran também. Ele é meio que o cuidador do Okita quando
ele tá nesse período de morte. E é lá que o Okita forma esse estilo avançado muito foda que ele tá mostrando agora e que simplesmente pressiona o Susanoo até o limite. E esse capítulo 93 termina justamente comparando o Okita a uma milhafre, ou um milano em espanhol, ou uma kite, ou kit em inglês, que são aves do gênero Milvus, e é aí que o Okita alcança essa técnica de spam chamada de milhafre que retorna aos céus, Empyreal, que também é o nome do capítulo. Empyreal vem do latim medieval Empireus, que vem do latim clássico Empirus, que é uma adaptação do grego antigo Empirus, no fogo, né, que é a tradução certa. Em suma, céu Empíreo é o lugar no mais alto dos paraísos que em cosmologias antigas acreditava ser ocupado pelo elemento fogo. Sim, tá bem relacionado com o Okita, que tá alcançando o mais alto dos céus e pega fogo, azul, que é uma técnica bem foda essa que ela tá usando e tem todo esse contexto aí com esse nome dela e dá muito impacto pro Okita. Apesar do capítulo 93 acabar aí, o 94 continua logo depois, já com Kondo-san se emocionando vendo isso, explicando sobre a milhafre ser a ave selo da sua família e do Tenen Shinryu. O legal é que os espadachins de Chumatsu meio que agora tem cada uma ave, né? O Okita tem essa milhafre aí, o Susanoo tem o corvo, o seu Yatagarasu, e o Sasaki tem a andorinha. Bem legal, bem legal. E é então que o Okita desfere o seu Sandanzuki, e o mangá explode em citações pra ele, dizendo que ele transcendeu a velocidade dos humanos e dos deuses. Oh meu Deus, Shake, o Okita top 1 em velocidade de Chumatsu? Calma, pra mim isso é só uma hipérbole mesmo, uma frase de impacto. Óbvio, o Okita tá muito rápido aqui. Eu achar essa frase hipérbole não muda isso, mas é hipérbole porque simplesmente já tivemos citações assim antes, como o próprio Sasaki. Então se você não tem o Sasaki top 1, é bom pensar por que teria o Okita top 1 em Speed. Além disso, o Susanoo meio que reage ao golpe a tempo, então não tem como o Okita literalmente ter superado a velocidade de todos os deuses, visto que ele não superou a do Susanoo em reação. Aqui você pode interpretar no sentido de que nenhum deus pode chegar nesse nível de concentração e ataque que o Okita tá tendo dessa forma e mecânica, mas outros deuses, como o Apollo com seu Epicaios, podem ser mais rápidos com outros tipos de golpes, como a flecha de luz. O feito que eu acho absurdo mesmo nem é esse de velocidade com essa citação, que a gente já elaborou aqui, é sim o Okita quebrar a Onigiri Amenomurakumo do Susanoo. Esse é um feito absurdo de AP. Eu comento isso algumas vezes nos vídeos, que quebrar armas divinas é um dos melhores parâmetros para se definir AP em Shumatsu. O Hermes comenta que esse é um feito incrível no round 7, e somente poucos golpes no mangá fizeram isso, como o Gaylord Thorhammer, Broca Perfuradora de Céus, Chama da Glória, Ikoreus, Argyrotoxus e agora o Sandanzuki de Okita, ou melhor, o Kiso Sandanzuki, pois é meio que uma fusão dos últimos golpes do Okita, né? O Kisototsu e o Sandanzuki, e com isso ele quebra a espada mais forte dos céus, um feito absurdo de AP que sinceramente, aí sim, coloca o Okita como um forte concorrente entre os mais fortes do verso, porque ele tem AP, tem velocidade, tem hacks, carece um pouco ali de resistência, mas também não chega a ser nenhum papel, ele tem muitos recursos bons e esse feito de quebrar o Onigiri, eu diria que é, sei lá, só uns 3 ou 4 golpes no máximo, eu diria que tem feitos melhores que esse, pelo menos pensando rápido por aqui. Com isso, o Isen do Okita, que é nada mais que um corte rápido, né, quebra a espada do Susanoo e vemos a reação de alguns ferreiros e também de Amaterasu, Izanagi, Tsuku e Yomi. Bem maneira a reação deles, quero ver mais deles na luta ainda. E agora vem o problema do capítulo pra mim. Logo depois do Okita ter a sua virada, o seu momento derradeiro, o Susanoo já vem superando o seu limite, a gente nem tem tempo de comemorar a virada do Okita. Eu vou falar um pouco mais sobre isso depois, mas por enquanto vemos a simbologia dessa rodada, creio eu, né, que são não as espadas, mas os espadachins, e Susanoo entendendo que ele não precisa da espada pra vencer, ele é a espada, um conceito muito famoso na cultura japonesa e que eu até já fiz um vídeo sobre, vou deixar aí nos cards, e esse conceito se relaciona muito com o Sasaki, pois quem fala disso é Musashi Miyamoto. Por isso, assim como o Okita continuou lutando sem empunhar uma espada, Susanoo também consegue, superando seus limites e então desferindo um corte sem espada, Susanoo esquizofrênico. Piadas à parte, Susanoo é um personagem muito interessante. Ele, pra efetuar isso, faz quase que uma referência, uma reverência de oração ali, um deus orando, como Michelangelo comenta, o mesmo deus que se ajoelha para a humanidade no flashback dele, e o mesmo deus que tá evoluindo naquilo que ama apenas por causa daquele humano que está lutando, o Okita. É muito bonita não só a relação de Susanoo e Okita, desses dois personagens, como o personagem de Susanoo no geral. É um personagem muito interessante que eu tô gostando muito, tô cada vez me apaixonando mais pelo personagem do Susanoo. Ele então ataca com a sua espada invisível e Okita desvia por instinto, tendo seu braço e perna esquerda quebrados, um golpe que acertou no seu interior, um hack de negação de durabilidade. Quero muito ver o próximo capítulo explicando sobre essa técnica, como ela funciona, e eu espero que eles expliquem, né? E sim, eu acredito que o próximo capítulo é o último dessa luta. Não temos chamada ainda, pelo menos eu não vi até agora, mas agora eu realmente não vejo escapatória. Esse próximo 95 vai ser o último capítulo. E agora sobre esses dois que tivemos, né? O 93 e o 94. Bom, sem dúvidas
contas, esse foi um capítulo, ou 2, né, no caso, muito bons, mas eu tenho minhas críticas. Pois é, enquanto a comunidade inteira elogia, eu vou ter sarna pra coçar e vou criticar os aspectos do capítulo que eu não gostei. Minhas principais críticas envolvem o ritmo desses capítulos, que foram evidentemente feitos pra serem muito frenéticos, né? O Okita tem a sua virada e logo em seguida, sem dar espaço pra respirar, o Susanoo já contra-ataca com uma habilidade nova, isso sem contar toda a parte ali que o Okita ficou pressionando ele várias vezes e dando muitas citações épicas pra ele. Apesar de eu gostar desse ritmo frenético, eu achei muito exagerado. O capítulo poderia ter facilmente terminado na virada do Okita, depois de ele ter destruído a Onigiri do Susanoo, ou num cliffhanger pra virada do Susanoo, ou no mínimo, que eu acho que seria o mais interessante, ter mais espaço, mais páginas pra gente sentir essa pequena vitória do Okita na luta. A gente vê a plateia dos deuses em desespero, a gente tem uma construção mais lenta pra virada do Susanoo, que foi muito em sequência, muito pam pam pam. O Okita vence, o Okita pressiona ele, o Okita destrói a espada, e aí o Susanoo já pega e já ataca ele direto. Uma atrás da outra, e isso me incomodou muito. Além disso, eu queria perguntar pra quem acha que o Okita é o favorito, porque o Okita não fechou nenhum capítulo dessa luta até agora. Pois é, ele não fechou nenhuma página sozinho, ou é ele o Susanoo, ou é só o Susanoo que fecham as páginas. Enfim, outra crítica pra mim é o efeito que eu tô sentindo nessa luta em especial, que é o Power Creep. Power Creep é um termo mais para jogos, que é quando um jogo ele vai atualizando e os recursos do passado dele vão ficando obsoletos em relação às atualizações, né? Então tu pode pegar vários jogos que tem isso, que acabam sofrendo desse Power Creep, que coisas do passado acabam ficando muito mais fracas do que as coisas do presente. E aí os desenvolvedores têm que, sei lá, nerfar as coisas do presente ou buffar as coisas do passado. Isso é um recurso que acaba acontecendo bastante em vários jogos competitivos que demandam muito tempo de atualizações. Mas Power Creep também pode acabar acontecendo em histórias. Né? Pode acontecer que, sei lá, um personagem no começo da história é pra ser muito forte, mas como o nível de poder vai aumentando tanto na história, o personagem que era pra ser muito forte, ele acaba não ficando tão forte assim, porque meio que o autor tem que ir aumentando a tensão tanto que ele vai perdendo esse nível, né? É um negócio que o próprio autor tem que tomar muito cuidado. Em Shumatsu eu não diria que tem tanto Power Creep assim, mas essa luta tá me dando uma impressão de Power Creep. Não que os personagens das primeiras rodadas sejam fracos, ao contrário, Zeus, Adão, Thor, o Lubu, o Poseidon, o Sasaki, esses personagens são muito fortes, não tô dizendo que eles são fracos, eu tô dizendo que o Power Creep existe mais nessa rodada mesmo. Quanto mais essa rodada se estende, mais o Okita e o Susanoo estão tirando técnicas novas do nada. O Ama no Magaeshi já foi descrito como uma técnica absoluta do Susanoo, e o Susanoo vai lá e ele consegue superar o seu limite e ter uma nova técnica. O Okita já vai ir pro terceiro Amp dele nessa luta, ele já tinha o Onigo, aí ele tem aquela forma demoníaca dele lá, agora ele tem o Onigo dispersado. Então assim, os personagens estão ficando não só cada vez mais fortes, o ponto não é só eles ficarem mais fortes, mas é ficar de um jeito exagerado. Eu acho que a luta ela tá tendo a impressão de como ela tá indo pra reta final agora, ela tá tendo que causar muito e criar muitas viradas e muitas coisas. E aí os autores, ao invés de eles fazerem viradas com base técnica, que nem tava com o Mono Magaeshi antes, eles estão aumentando coisas. Então, o Susanoo fica muito mais foda, ele ganha uma técnica nova, o Okita, olha como o Okita é poderoso, ele supera o limite dos teus instintos humanos, uau, entendeu? Então, eu tô tendo um pouco dessa impressão que eu não gostei muito do Power Creep desse capítulo. Especificamente dessa rodada em si, né? Os personagens eles estão aumentando muito de nível do nada em pontos absurdos. Eu tô achando que o Power Creep tá realmente pegando nessa rodada. Se a gente for pegar, por exemplo, um bom exemplo de Power Creep seria o Thor. O Thor é um personagem que, apesar de eu achar que ele é muito, muito forte, ele tem basicamente 2 golpes, né? E uma única mecânica que é bater forte. Se a gente não precisa pegar a primeira rodada, que é super criticada na comunidade, vamos pegar o personagem do Poseidon. O Poseidon, ele bate rápido mais rápido, e ele bate rápido mais rápido ainda depois. São essas 3 técnicas dele. O próprio Sasaki, que mesmo tendo uma habilidade que é ali mais criativa, é um negócio mais simples, ele analisa. Agora o Okita tem uma AP muito absurda, com o golpe dele novo, desse Kiso Dansuki aí. Ele tem uma velocidade bizarra, que tá conseguindo colocar o Susanoo na pressão. Ele tem 3 amps, como eu já comentei, ele consegue sentir coisas invisíveis, isso já tinha sido dito. A Valkyria dele tem uma habilidade muito bizarra, que nenhuma outra Valkyria demonstrou ter, obviamente, porque elas têm nomes diferentes, mas acho que vocês estão entendendo onde eu quero chegar, né? Então assim, quanto mais essa luta vai se estendendo, mais os personagens vão ganhando coisas, ao invés de eles explorarem essas coisas que eles já ganharam, entendeu? Isso faz um pouquinho de parte do sistema de poder também. Por isso que eu gosto tanto do Ama no Magaeshi, porque ele explora coisas. O Susanoo, ele vai derivando a sua técnica, ele não vai ganhando novas técnicas. E eu espero que essa espada invisível, ela seja uma derivação do Ama no
Magaeshi. Eu quero muito ver qual vai ser a explicação que o mangá vai dar pra isso, né? Porque, querendo ou não, por mais que tenha ali uma explicação simbológica pro Susanoo alcançar isso, tem que ter uma explicação prática de como ele alcançou também, como que ele simplesmente criou uma espada invisível e atacou o Okita, sabe? Mas enfim, mais ou menos essa é a minha crítica, eu espero que tenha dado pra entender, é um negócio meio técnico, não sei se eu consegui passar da melhor forma pra vocês, mas enfim, no geral, por mais que eu tenha essas duas críticas, né, o ritmo e essa questão do Power Creep, ainda foi um ótimo capítulo. Se duvidar, esses dois capítulos foram talvez o melhor capítulo da rodada, eu acho que não, mas eles foram muito bons de fato, e eu quero saber o que vocês acharam desse capítulo aí nos comentários, então comentem aí embaixo o que vocês acharam, não se esqueçam de dar like, se inscrever, e como sempre um agradecimento especial aos boosters do server do Discord, que estão sempre ajudando o server a cada vez melhorar mais, e a você que ficou até aqui, obrigado e até mais.